Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. You are being watched. Você está sendo observado. Observado por companheiros crentes e observado por outras pessoas também. E como já disse, o seu testemunho deveria ser de máxima importância para você, porque seu testemunho está influenciando as pessoas. A pergunta é, será que é uma influência positiva ou, Deus me livre, uma influência negativa? Então, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos começar de onde encerramos na semana passada, no versículo 10. Paulo está falando com essa congregação que tem influência, uma influência divina sobre as pessoas, não apenas em Tessalônica, onde eles estão, mas em todo o Império Grego que, até os dias de hoje, ainda existe. Claro que os romanos estão governando, mas ainda assim, a cidade é altamente influenciada pelos gregos e por seus deuses, como também pelos falsos ensinamentos. Sua cultura ainda é muito presente na sociedade. E o Evangelho vem para mudar essa cultura e torná-la uma cultura divina. Somos chamados a criar uma batalha com este mundo para trazer a mudança. E para a maioria, o mundo não quer uma mudança divina, uma justa mudança. Veremos ainda que existe muita oposição que Paulo, Timóteo e outros que trabalham com eles, como a congregação a quem estamos nos dirigindo, são muitas as dificuldades, é muita a oposição que eles estão enfrentando. Então olhe comigo no nosso primeiro versículo de hoje, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos começar no versículo 10. Inicialmente, minha leitura será de forma bem literal. Depois, a leitura será apenas algumas vezes literal, pois o grego pode ser muito direto, mas do ponto de vista do português, a literalidade pode parecer estranha algumas vezes. Então vamos trabalhar juntos para memorizar aqui o que Paulo verdadeiramente escreveu. Vamos ler o versículo 10. Está se falando aqui das testemunhas. Nós somos testemunhas. Nascemos testemunhas. E Deus também. O que Paulo está afirmando, e ele tem certeza, é que Deus concorda com ele. Por quê? Porque Paulo concordou com ele. Como nós damos corpo a isso? Como colocamos isso em prática ao concordar com Deus? Nós nos entregamos. Dessa forma, Paulo está falando sobre sua submissão. E quando digo dar corpo a isso, quero dizer no corpo, que somos chamados a levar nossos corpos à obediência, à vontade de Deus. E é exatamente isso que Paulo fez. Aqueles que estão com ele também fizeram isso, e a congregação está também caminhando assim. Então ele diz a eles, nós somos testemunhas, e Deus também. E do que eles são testemunhas? De maneira santa. E ele também fala de santidade e de justiça. E essa próxima palavra que significa sem uma mancha ou um defeito, algo que não se presta ao que está fora da vontade de Deus. Estas são fortes declarações, e é o que deveríamos almejar, ou seja, que vivêssemos uma vida sagrada, uma vida justa, e não tivéssemos nada visível em nossas vidas para onde as pessoas pudessem apontar, que prejudicassem nossa credibilidade, nosso testemunho, nossa declaração de fé. Então Paulo diz aqui, vocês, e vou traduzir isso de forma adequada, vocês são testemunhas, e Deus também, de maneira santa e justa e sem mancha entre vocês. E a quem ele se refere quando diz entre vocês? Aos crentes. E ele diz, nós nos tornamos.
E nesta frase vocês podem ver que alguns diriam que vocês se comportaram. Mas literalmente está escrito, nós nos tornamos. Você pode comprovar como Deus está comprovando com relação a quem nós éramos na sua presença. Agora, vá para o próximo versículo, o versículo 11. Assim, como cada um de vocês, eu conheço, como um pai a seus filhos. Aqui está se falando sobre duas coisas. Paulo tem uma posição de liderança, é claro, com os outros apóstolos, com aqueles que estão servindo com ele. E eles estão lá para prover. Uma vez mais, nós falamos sobre isso semana passada. Eles não estão lá para receber, para pegar as coisas. Eles não estão lá para serem exaltados, para encontrar a glória dos homens, para serem elogiados pelos outros. Essa não é a sua motivação. Ele vem da mesma forma que um pai trata seus filhos. O pai quer dar, quer prover, apoiar, sem querer nada em troca. Sua alegria, como veremos no final do estudo, é ver seus filhos sendo aprovados por Deus, tendo esse testemunho justo. Mas olhe de novo no versículo 11. Assim como conheço cada um de vocês, como um pai a seus filhos. Ele diz, encorajando vocês e confortando. Aqui também seria confortando vocês e também dando testemunho. Continuando a leitura, está escrito, dando testemunho a vocês que caminhem dignamente perante Deus, tendo chamado vocês para seu reino e glória. Versículos 11 e 12. A razão pela qual eu mencionei os dois versículos de uma só vez é porque existe uma pergunta em diferentes manuscritos gregos, onde o final do versículo 11 é o início do versículo 12. Mas vamos entender o que ele diz aqui. Primeiro e mais importante, no versículo 11, ele fala que eles sabem essas coisas. E a palavra aqui usada para saber é uma palavra relacionada às experiências. Eles não estão apenas vendo ou ouvindo, mas esses são relatos em primeira mão que eles receberam de como Paulo está vivendo. E ele continua a dizer aqui, a nossa motivação é a mesma de um pai para seus filhos. E o que ele quer fazer? Encorajá-los. A palavra encorajar é uma palavra que significa encorajar aquilo que está certo, encorajar, exortar, ou seja, ser de grande incentivo, motivá-los a fazer a coisa certa, sempre ser uma força para aquilo que é a vontade de Deus. Então ele diz, encorajando ou exortando vocês e confortando vocês, também dando testemunho, comprovando. E a próxima palavra é caminhar. Eu já disse que a palavra caminhar é o mesmo termo do hebraico, de onde vem a lei judaica, ou seja, da palavra halehá, que se origina da palavra haleha, que significa caminhar. Essa palavra está, é claro, no grego, mas tem esse mesmo conceito, sendo simplesmente traduzido para o grego. E ele diz, para que vocês caminhem. Continuando, ele diz, de forma digna de Deus, aquele que os chamou para seu reino. Agora, não se trata de algo no futuro, mas existe uma antecipação deste reino dentro de nós agora. O Messias ensinou isso, mas isso não significa que não haja um reino muito diferente chegando. Nós não estamos vivendo no reino, mas nós temos uma antecipação da verdade do reino, desse caráter de reino dentro de nós, e somos chamados a demonstrá-lo. E é isso que significa ter uma caminhada digna de Deus. Depois, ele comprova, tendo vocês sido chamados para seu reino. Entenda, o reino e a glória aparecem juntos. Afinal de contas, do que se trata? No reino de Deus, a presença de Deus será manifestada sempre. E a presença de Deus sendo manifestada é vista na glória de Deus. No livro de Zacarias, capítulo 14, fala-se sobre uma luz exclusiva. E essa luz exclusiva, o que a caracteriza é que ela está lá todo o tempo, de manhã, à tarde. Quando você pensar no tempo da escuridão, haverá luz, uma luz exclusiva, especial.
é o mesmo tipo de luz que surgiu na criação do mundo, quando Deus disse que haja luz. E ele disse isso, Yom Had, naquele dia 1, que algumas vezes é traduzido por no primeiro dia. Mas nós sabemos que o sol, a lua, as estrelas, tudo aquilo que pensaríamos que seria luz, hoje, só foi criado no quarto dia. Assim, no dia 1, quando a Escritura diz Vaihi, ou seja, que haja luz, a luz se fez no dia 1. Foi exclusivo. Foi uma luz que provinha da presença de Deus. Deus foi levado à criação, fazendo então a criação diferente. O que eu quero dizer com isso? A criação era vazia, nula, sem forma, e não refletia a ordem de Deus. Mas quando Deus, por meio de seu Espírito e por meio de sua palavra, começou a agir, ele provocou uma ordem do reino que foi arruinada pelo pecado. O pecado sempre ataca a manifestação da glória de Deus. Não se prende à glória de Deus. Ele afeta a glória, mas somente a manifestação da glória de Deus. Então ele diz, para que vocês caminhem de forma digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Agora, olhem no versículo 13. Por causa dessas maravilhosas promessas, a esperança do reino, ou seja, uma esperança pura, ele diz, portanto, isso, ou seja, por causa disso, poderíamos compreender assim, portanto, isso, ou por causa disso, devido a isso, nós também damos graças a Deus. Como? Existe uma palavra que já vimos antes nos escritos de Paulo, que é a palavra que significa sem cessar, continuamente, permanentemente, em todos os momentos. Uma das coisas que para mim mais se sobressai sobre Paulo é que, muitas vezes, ele fala sobre a oração sem cessar, ele fala sobre a oração sem parar, simplesmente ficar continuamente em oração. Acredito que, mais do que qualquer outra coisa, foi isso que gerou o maior impacto no ministério de Paulo, razão pela qual ele foi bem-sucedido, já que ele era um homem de oração. De novo, voltemos ao versículo 13. Por causa disso, também nós damos graças a Deus sem cessar. Por quê? E ele está falando com eles. Por causa de receberem a palavra de Deus. Em algumas Bíblias está escrito ao ouvirem, mas este é um verbo. Literalmente, o que está escrito é um substantivo que diz respeito a um relato. Então a palavra de Deus, um relato, como está escrito, provém de nós. Depois, eles anunciaram a palavra de Deus. Aqui diz, de nós. Ou seja, de Paulo, de Timóteo, dos outros, de nós. Ele continua, de nós vocês receberam. Como eles receberam? Ele diz, não a palavra dos homens. Então, eles não ouviram essa palavra como algo que veio de pessoas, de uma fonte humana. Mas eles a ouviram de forma bem diferente e a compreenderam. Continue a ler o que está escrito, mas exatamente como ela, em verdade, é. Repetindo, Paulo está escrevendo de forma marcante e muito intencional, pois ele está querendo enfatizar isso. E a menos que você acredite, você não vai conseguir lidar com a palavra de Deus adequadamente. Digo ainda a vocês que hoje há muitas pessoas que se levantam contra a palavra de Deus em suas mãos, embora eles não a veem literalmente como a palavra de Deus sem erros. Essa palavra de Deus, que é sua perfeita revelação para nós, é essa palavra que produz a mudança do reino. Uma realidade do reino em nossa vida, que nos faz uma nova criação, que nos dá acesso ao Deus poderoso. Elas não conseguem ver isso dessa forma. Ou elas traduzem de forma descuidada, ou então elas não lidam com ela de forma tão descuidada quando ensinam. Então Deus quer que nós compreendamos isso. E Paulo está ecoando e enfatizando isso em suas palavras, mas exatamente como ela em verdade é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, perceba o que está escrito, quem também. Depois vem uma palavra que significa trabalhar, que está trabalhando.
mas que poderíamos traduzir como operando. É isso que eu quero enfatizar a vocês quando nós verdadeiramente reconhecermos a palavra de Deus como sendo exatamente isso, a sua palavra para nós, a verdade sem nenhum erro, uma palavra que é poderosa, uma palavra que não retorna vazia, uma palavra que provoca mudanças divinas, ao colocar as coisas na ordem de Deus. Se quisermos ser eficazes em nosso chamado, devemos, se formos verdadeiramente experimentar Deus como Deus quer que nós o experimentemos, nós devemos, e eu não posso superestimar isso, que devemos aceitar este livro, a Escritura, como a perfeita revelação de Deus. Somente quando assim fizermos, o que acontece? Ele diz que também está agindo em vocês, os que creem. Primeiro, devemos acreditar no testemunho que ele enfatizou em nosso estudo da semana passada, o Evangelho. Vocês devem acreditar no Evangelho. Vocês devem acreditar na identidade. Preste atenção, na identidade bíblica de Yeshua, de Jesus de Nazaré. Se você simplesmente acreditar que ele foi um rabino, que ele foi um professor maravilhoso, que Deus o usou para realizar milagres e coisas semelhantes, se você acreditar que sua palavra é prática, isso não é o bastante. Você deve acreditar que ele é o Filho de Deus, ressuscitado, que foi crucificado, mas que depois ressuscitou dos mortos, que subiu ao Pai, o próprio Filho divino de Deus. Se você não acreditar nisso, não será salvo. Então perceba, e novamente, não quero errar de jeito nenhum sobre isso. Se alguém não acredita na divindade do Messias, que Yeshua é o Filho de Deus, se você não confessar isso em seu nome, independentemente de você dizer Jesus, ou Jesus, ou Yeshua, ou Jesus, você está falando sobre o Messias bíblico. Se você não confessar que ele é o divino Filho de Deus, você não será salvo. Você ainda estará perdido e morto nas suas transgressões e nos seus pecados. Agora, algo que é inerentemente relacionado à sua divindade é o nascimento virginal. Deixe-me ser bem claro sobre isso. Se alguém disser, sabe, eu tenho dificuldades em entender esse nascimento virginal, é demais para eu aceitá-lo. Mas mesmo assim, eu ainda amo Yeshua. Eu o aceitei e eu ainda acredito nele. Não, você não aceitou, porque essa dificuldade em aceitar o nascimento virginal significa que você ainda está lutando para compreender sua identidade, para aceitar que ele é divino. Essas duas coisas, o nascimento virginal e a divindade do Messias, estão lado a lado. E quando você fala sobre a divindade do Messias, você pode estar tanto aceitando a Trindade ou não. Porque se você não aceitar, você tem um ou dois problemas. Ou você vai acreditar na doutrina da unidade, que é heresia, ou você terá mais de um Deus. É a Trindade que fala sobre Deus, que nos amou e que enviou. Preste atenção, seu filho. Não foi ele mesmo, mas seu filho. Agora, porque Yeshua é o Filho de Deus, existe uma intimidade, uma unicidade, mas não aquilo que a doutrina da unicidade ensina. Assim, nós acreditamos que Deus se revelou em 3 pessoas. Então é importante e urgente que aceitemos o testemunho da Escritura, que é o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz no final do versículo 13, exatamente como ela, em verdade, é a palavra de Deus. Somente quando você acreditar verdadeiramente que é a palavra de Deus, esta palavra também agirá em vocês, os que creem. Agora vamos para o versículo 14, onde lemos, porque vocês se tornaram. Alguns traduzem essa próxima palavra erroneamente, seguidores. Nós somos seguidores, mas essa palavra é mais precisa, mais exata, e eu acredito que transmite algo mais do que simplesmente ser um seguidor. É a palavra imitador. Então vocês se tornaram imitadores, ou seja, fomos chamados a agir como o Messias agiu. Nós não somos o Filho de Deus com o maiúsculo, ou seja, o Filho de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus. A palavra usada para filho pode significar servos de Deus.
Ele é o servo de Deus e nós somos servos de Deus. Ele é o único Filho divino de Deus e nós somos seres humanos dotados com o Espírito de Deus para que possamos realizar a obra de Deus. Versículo 14. Por quê? Porque vocês, irmãos, se tornaram imitadores das congregações, das igrejas de Deus que estão na Judéia. Daqueles que estão na Judéia. Quando fala sobre essas congregações, ele diz: vocês, tessalonicenses, a sua congregação é chamada a imitar essas congregações que estão na Judéia, aquelas que estão no Messias e Yeshua. Agora, observe que a palavra imitadores tem algumas implicações muito importantes que muitas pessoas não conhecem. Deixe-me explicar um ponto interessante. Existe um movimento do qual me considero fazer parte, mas podemos ter algumas discordâncias. Eu não estou sob a autoridade, como você também não está sob a autoridade dos homens. Nós estamos sob a autoridade de Deus, como revela a palavra de Deus. Aqui surge um problema que tenho com relação a um aspecto do movimento messiânico. Existe uma tendência hoje, mas nem sempre foi assim, mas há uma tendência hoje, uma tendência crescente para aqueles que são do movimento judaico messiânico, ao dizer que a lei de Deus tem maior relevância para os crentes judeus do que crentes não judeus. Quero que agora você escute isso. Eu rejeito esse pensamento completamente. E não estamos falando sobre o que um ou outro grupo, os movimentos de raiz hebraica, ensinam. Eu não faço parte desse grupo de forma alguma. Mas eu quero que você saiba que é errado dizer, como certos líderes hoje dizem em alguns dos maiores movimentos messiânicos, que a lei tem maior relevância para crentes judeus do que para crentes não judeus. Esse versículo que estamos vendo agora destrói isso, prova que é falso. Por quê? O que Paulo está dizendo às pessoas de Tessalônica, novamente, alguns deles eram supostamente judeus, havia uma comunidade judaica lá, mas principalmente lá havia não-judeus que faziam parte dessa congregação. E ele diz aqui no versículo 14, porque vocês, irmãos, se tornaram imitadores das congregações, dessas casas de adoração, dessas assembleias locais, das igrejas de Deus da Judéia, daquelas que então no Messias e Yeshua. E continua, por causa de tais coisas. As mesmas coisas, em outras palavras, ele diz, dessas coisas, vocês sofrem. Vocês também sofrem da parte de, ou por, seus próprios conterrâneos. Isso é o que ele disse, e é muito importante que ouçamos de forma adequada. Ele está dizendo, por causa de sua fé, na mensagem do Evangelho, na verdade da revelação de Deus. Aqueles que pertencem ao mundo, que rejeitam isso, estes estão perseguindo vocês. Vocês estão sofrendo em suas mãos. E quem são eles? São os próprios conterrâneos, ou seja, companheiros gentios, principalmente aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, a verdade da Escritura, e por pertencerem ao mundo, eles são contra a palavra de Deus. E esta congregação está sofrendo, mas eles estão imitando a mesma coisa que acontece às congregações na Judéia, ou seja, em Israel. E o que está acontecendo? Olhe na próxima parte do versículo 14, onde ele diz, como também estes pelos. E a maioria das pessoas dizem judeus, mas estamos falando sobre algo diferente. Ele está falando que, da mesma forma que os crentes judeus sofrem nas mãos de quem? Se você simplesmente disser judeus, está incorreto. A maioria dos judeus que moravam em Israel naquela época, quando Paulo estava vivo, não estava perseguindo. Eles não se importavam, não estavam realmente interessados naquilo que aqueles crentes de Israel, os crentes judeus, estavam fazendo. Precisamos ser muito claros quanto à língua. O que este termo está se referindo é aos judeus, que eram aquelas pessoas que moravam no entorno de Jerusalém, na Judéia, que eram da tradição dos anciãos. Eram essas pessoas principalmente que eram perseguidoras.
Os fariseus faziam parte, como também líderes desse movimento, mas havia outros. Então, ele não está falando aqui simplesmente sobre o povo judeu que vem contra os crentes. Os crentes de quem ele está falando na segunda parte desse versículo são os crentes judeus, que estão sofrendo nas mãos de outros judeus, e não os judeus em geral, mas aqueles que fazem parte dos judeus da Judéia, ou seja, daqueles que faziam parte da tradição oral. Olhe no versículo 15. Foram estes. Agora, muitas vezes, Yeshua era muito popular. Para comprovar, quero te indicar para ir em João capítulo 7, onde você vê que durante a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, o que vemos? Todos estavam falando. E quem principalmente estava lá para a festa dos tabernáculos? Judeus que haviam vindo de diferentes lugares do mundo. Eles estavam lá porque este é um dos 3 festivais do mundo onde a palavra de Deus exige que se esteja em Jerusalém para ser observada. Então, eles estavam lá e estavam com medo. De quem? Dos judeus? Não, dos outros judeus, da Judéia. Eles não estavam com medo, eles eram judeus. Eles não estavam com medo dos outros judeus, mas estavam com medo daquelas pessoas que faziam parte da liderança, daqueles que eram da Judéia e que, na sua maioria, controlavam o sinédrio, ou pelo menos sua influência era dominante. Então são destes de quem estamos falando, não do povo judeu em geral. Olhe agora no versículo 15. Era a liderança, não todos os líderes, mas a maioria dos líderes que fazia aquilo sobre o que ele fala aqui no versículo 15. O Senhor Yeshua, que foi morto. Não apenas ele foi morto, mas também seus próprios profetas. Há algo consistente que Paulo está dizendo aqui. Eles mataram Yeshua. Eles mataram os profetas. E por quê? Porque este mundo é contrário às coisas de Deus. E o que ele está dizendo aqui nesses 2 versículos é que tanto faz se você é judeu ou gentio. Se você pertencer a este mundo, está contra as coisas de Deus. Você vai perseguir, você vai estar em oposição às coisas de Deus. As pessoas de Tessalônica estavam passando por isso. Com relação a quem? Aos gentios. E aqueles que estavam em Israel, eles também estavam passando por isso, também com relação a seus conterrâneos, mas não todos os seus conterrâneos, apenas aqueles que faziam parte das tradições dos anciãos. Sabemos que alguns deles na Judéia, precisamente em Jerusalém, vieram de lá para perseguirem e dificultar o trabalho de Paulo. É a isso que ele está se referindo aqui. E na última parte do versículo 15, ele diz: e somos perseguidos. Ele está dizendo, nós também. É a isso que eu quero me referir. Os judaizantes, por exemplo, do livro de Gálatas, ele está se referindo àquele mesmo grupo. Nós somos perseguidos e essas pessoas que são perseguidas, continua, desagradam a perseguidos e essas pessoas desagradam a Deus, o que significa que elas não são aquelas que agradam a Deus. Observe o que diz depois. E são contrários a todos os homens. Ou seja, Paulo chegou, os apóstolos chegaram, o Messias veio, os profetas vieram, não em oposição à humanidade. Eles não estavam querendo fazer coisas que causavam problemas para a humanidade. Muito pelo contrário, eles queriam compartilhar a palavra de redenção de Deus, a palavra de restauração de Deus, de forma que primeiro os judeus, como também os gregos, que eram gentios, que eles podiam experimentar o poder de Deus para a salvação. Mas aqueles que eram do mundo, tanto os judeus quanto os gentios, aqueles que eram do mundo, eles estavam em oposição a isso. É sobre isso que Paulo está falando. Agora, olhe no versículo 16. Este mesmo grupo diz, tendo contestado, ou talvez impedido seja uma palavra melhor, tendo nos impedido de falar aos gentios para que eles pudessem ser salvos. É o que nós vimos, por exemplo, e que está no centro do livro de Gálatas. Esses judaizantes eram supostamente de Tiago, ou seja, eles respeitavam Yeshua, eles acreditavam que ele era o Messias, mas eles não tinham o evangelho claro.
E eles diziam que a fé mais obras é igual à salvação. E que primeiro a pessoa deve se converter para depois se tornar um judeu e ser evangelizado. É isso que vemos. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando Paulo estava tratando com o conselheiro de Jerusalém, Paulo dizia: não, um gentio não tem que se converter para se tornar judeu. Ele pode ser salvo e receber o mesmo Espírito Santo pela fé, a mesma fé, na mesma mensagem. Para a casa de Israel não há nenhuma diferença. Então ele diz: eles estavam nos impedindo de falar aos gentios para que eles pudessem ser salvos. Agora ele vai tratar de qual será o resultado para aqueles que impedem o evangelho, que são contrários às coisas de Deus. Ele falou isso muito claramente. Ele diz: por causa do acúmulo de seus pecados. Eles, por causa da soma total de seus pecados, esta oposição às coisas de Deus, sobre isso o profeta falou e a palavra de Deus comprovou. Foram contra isso. E termina o versículo, sempre. Então, por causa do acúmulo de seus pecados, estando em oposição às coisas de Deus, sempre, ele diz, a ira, ou seja, a ira de Deus. A ira de Deus veio sobre eles para completar, para a totalidade. É isso que eles vão experimentar, a ira de Deus. Depois vem a palavra telos, que significa com o objetivo final de provocar o resultado desejado, a conclusão que Deus deseja. Agora vá ao versículo 17. Aqui ele diz: mas nós, irmãos. Então ele está falando novamente com os tessalonicenses. Ele diz: mas nós, irmãos, tendo estado enlutados, abandonados. Ele está falando sobre uma palavra que geralmente é associada com morte, com a perda de alguém. Ele está dizendo que o mesmo luto, a mesma dor, é a dor do luto. Nós também já passamos por isso. Por quê? Ele diz: mas nós, irmãos, sofrendo por vocês. Por quê? Eles estão longe uns dos outros. Ele diz: durante uma temporada. Depois vem a palavra ora. Então ele diz: nós estamos longe, nós estamos de luto, mas é somente durante uma temporada de 1 hora. E essa expressão significa apenas por um curto período de tempo. Em seguida, são usadas 2 palavras em grego. Pros, poan, que significa face. Então ele diz face, que é presença. Vemos então que ele está dizendo aqui: nós fomos abandonados, mas apenas durante um curto espaço de tempo, na presença. Ou seja, nós estamos separados face a face neste momento presente. Nós não estamos sentindo uns aos outros. Nós não estamos uns na companhia dos outros. Mas isso não nos entristece o coração. Por quê? Porque ainda existe uma conexão por meio da oração e de outros meios. Paulo está lhes lembrando, ele está ouvindo relatos. Então ele diz: nós estamos entristecidos, nós estamos enlutados pelo fato de que estamos fisicamente separados. Nós não estamos juntos na sua presença, mas ele diz: não no coração, o que quer dizer que ainda pensamos em vocês. Vocês ainda têm um lugar no nosso coração. E ele continua, ainda mais sendo apressado, ou seja, um forte desejo para se apressar, fazer algo rapidamente. Ele diz, para ver a sua face, ou seja, para estar na sua presença, e termina com grande desejo. Ele tem grande desejo de ir e estar presente com eles. E diz, no momento eu estou entristecido, enlutado, pelo fato de que estamos separados, de que não estamos juntos, mas é apenas fisicamente, internamente em nossos corações. Ainda estamos muito próximos a vocês e pensando em vocês. Versículo 18. Portanto, nós queremos vir até vocês. E Paulo está tornando isso pessoal. Ele diz, eu, Paulo, e ele diz, 1 vez e 2 vezes. E o que ele disse foi, antes houve um tempo e houve um outro tempo que eu havia planejado. Eu me programei para vir até vocês 2 vezes. Mas o que aconteceu? Ele diz, nós fomos impedidos por Satanás. Então, Satanás nos impediu antes,
por 2 vezes de ver vocês. Versículo 19. Agora, os 2 últimos versículos são sensacionais e nos dão uma compreensão verdadeira, uma ideia de quem realmente era Paulo. Olhe no versículo 19, onde ele diz, pois uma certa esperança. Aqui ele está falando sobre um certo significado, uma esperança específica. Você pode traduzir assim, pois qual é a nossa esperança? O que ele está esperando? Ele diz, ou alegria, em grego a palavra, ou pode ser entendido como. Então ele diz, qual é a nossa esperança? Alegria e coroa de glória. Essas são 3 palavras muito fortes. Ele está falando sobre algo que é muito significativo para ele. E pergunta, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa alegria? E qual é a nossa coroa de glória? Ou seja, como nos vangloriar daquilo pelo que vamos elogiar a Deus. E ele pergunta depois, não são vocês também? Perceba do que ele está se vangloriando, com o que ele está animado, com o que ele está alegre e qual é a sua esperança. Ele questiona, não são vocês mesmo? Nós poderíamos traduzir a palavra vocês mesmos por os crentes de Tessalônica, quando eles estão perante nosso Senhor Messias e Yeshua. Quando? Na sua vinda. Então Paulo diz, é isso que me anima, aquilo que vocês vão experimentar na hora que o Messias vier, que é o arrebatamento. Então ele está dizendo, estou animado. Qual é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa glória? É aquilo que vocês vão experimentar no arrebatamento, quando vocês serão transformados no próprio povo do reino. Agora, temos uma previsão, e temos certeza disso pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas como acontecerá, como vai ser fantástico quando nós formos transformados nesse corpo de reino. As nossas almas estiverem juntas com esse corpo de reino para a eternidade. E Paulo diz, é isso que espero, não é o que estou desejando, pois ele sabe que assim será. Ele diz, esta é a fonte da alegria, esta é a minha coroa de glória. Depois ele conclui no versículo 20, pois vocês são a nossa glória. Ele não está procurando algo pessoal. Ele não está querendo alguma recompensa da terra. Assim como Deus está tão satisfeito que Ele vai te dar aquela mansão bonita, aquele luxuoso carro esporte para dirigir por aí, aquela maravilhosa conta bancária que é maior do que de qualquer outra pessoa, que ele não mais terá preocupações financeiras. Isso não é o que motiva Paulo e também não devem te motivar. Essas coisas, na maior parte das vezes, são um obstáculo para a espiritualidade. Elas não têm que acontecer, não tem nada de ruim nelas e nem delas, mas para a maioria de nós, essas coisas impedem. E nós precisamos nos lembrar do que está escrito em Provérbios. Deus, não me dê muito, pois posso ficar presunçoso e orgulhoso ao confiar nessas coisas. Deus, que eu não tenha muito pouco, de forma que eu não sobreviva, de forma que eu possa ficar tentando a fazer algo que eu não deveria fazer para conseguir minhas necessidades básicas. Acredito que essa passagem está em Provérbios, capítulo 30. Então, Deus, dê-me a quantidade correta da qual você sabe que eu posso ser um bom administrador. Isso é sabedoria. É assim que deveríamos orar. É isso que Provérbios nos ensina nessa questão. Então, ele diz aqui neste fantástico versículo, o último, o versículo 20, pois vocês são a nossa glória e alegria. O que dá a Paulo glória? E estamos falando apenas sobre alegria, contentamento, um sentimento de vitória, uma sensação. É seu ministério eficaz para outras pessoas. Paulo está esperando pelo momento em que ele, como nós, seremos transformados. Estaremos no reino do céu antes que a ira de Deus comece, quando saberemos que nos custou a vida. Assim, vou encerrar por aqui. Aqui se resume realmente sua vida. Você diz que é um crente e eu tenho certeza de que você é, graças a Deus por isso. Mas qual será o resultado disso? Ou seja, o que Deus está fazendo com você para influenciar os outros? O que vemos aqui é que para Paulo foi enorme. Foi seu objetivo ser usado por Deus para ser uma influência divina na vida dos outros. Isso é sabedoria.
Esse é um modo de vida do qual você nunca vai se arrepender, que você vai louvar a Deus por toda a eternidade. Então eu fecho aqui e até semana que vem. Que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. God bless you. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.